Bom dia, boa tarde, boa noite, querido, querida. Que bom que você está aqui novamente. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para dar continuidade às lições que temos estudado, lições essas que vão falar durante todo esse trimestre sobre o amor e a justiça de Deus. Nós já estamos agora na lição de número 4, já fizemos uma boa introdução e passaremos agora umas próximas lições falando um pouco mais profundamente do amor e depois começaremos a falar sobre a justiça. Qual será a conexão que a justiça de Deus tem com o amor? E para hoje, para que a gente possa fazer isso, eu estou aqui muito bem acompanhado, nossos queridos irmãos lá de Serrania, nossos irmãos de Serrania, nosso querido irmão Sinésio, manda um oi pro pessoal, Sinésio, que está em casa. Prazer estar aqui, olá para todo mundo aí, né? Uma alegria poder participar de mais um tema tão importante quanto que nós vamos recapitular agora, né? Amém. E o nosso querido irmão Cícero, por favor, Cícero, manda um abraço, pessoal. Abraço a todos que nos acompanham, é um prazer estar aqui e que Deus possa nos abençoar neste novo estudo. Amém. Bom, para que a gente possa começar então, como é costume, vou pedir a você que está em casa, se puder, feche os seus olhos, se não puder, apenas acompanhe com a gente. Pedir aqui para o Sinésio, você pode fazer a nossa oração inicial, pedindo a presença do Espírito Santo? Ok. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que nos dás de podermos estar estudando a tua palavra. Hoje vamos falar sobre o teu amor, a tua justiça através da lição. E vamos compreender, ó Deus, que o Senhor é um Deus compassivo, um Deus apaixonado, que o tema de hoje nos traga, ó Deus, uma maior compreensão da Tua vontade, que nós possamos pôr em prática em nossa vida. Amém. Cuide de todos nós, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Olha, essa parte de sábado eu acho muito interessante. Para mim foi especial, porque o que acontece? Ela vai tratar um pouco sobre a questão das emoções. Né? E a lição dessa semana, que tem com o título, né, um Deus apaixonado, um Deus compassivo, pode nos dar essa impressão, né, de que Deus pode ser um Deus que deixa as emoções, digamos assim, afluírem em certos momentos. E quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a ver que existem certas palavras que a Bíblia usa que realmente nos dão essa impressão, né, de que Deus às vezes é um Deus até muito próximo de nós, no sentido humano da coisa. Que ele seria ali, às vezes, um ser humano com poderes, mas que também desfruta das mesmas emoções que nós. Nessa semana a gente vai ver um pouco que não é exatamente isso, né? Não é assim exatamente dessa maneira. Deus tem emoções, emoções não são ruins, mas ele não sente as mesmas emoções da maneira que a gente sente, né? Até porque ele enxerga coisas que nós não enxergamos. E nós sabemos que as nossas emoções estão muito atreladas nesse sentido, né? Com aquilo que a gente consegue tocar, ouvir e sentir. E aí, Cícero, a lição começa falando justamente isso. A parte de sábado, ela vai falando sobre essa questão das emoções descontroladas. Qual que seria o grande problema de nós não termos controle sobre as nossas emoções? E o contrário também, qual que é o problema de você ter um ser que não tem emoções? O que a gente pode tirar daí? Na lição dessa semana, traz algo bem enfático em falar sobre essas questões, principalmente sobre as emoções e os sentimentos que elevam, né, a Deus, um ser ilimitado, e claro, nos mostra a nossa realidade, acima de tudo, claro. Só que, se olhar para nós mesmos, nós temos debilidades. E as emoções muitas vezes nos atrapalham. Não é errado ter emoções, ter sentimentos. Jesus foi uma pessoa sentimental, Jesus chorou, Jesus sorriu, Jesus até brincou, ou foi, sabe, alegre, cômico, quando falou assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então ele expressou isso. Só que há certas emoções que nos atrapalham, nos prejudicam, né, e nos deixam para baixo ou de forma negativa. Mas nós precisamos também dessas emoções para sentir a compaixão e o amor de Deus. Sem elas, nós vamos conseguir amar a Deus, que é amor, e também amar as pessoas que estão ao nosso lado, amar o nosso próximo. Então nós precisamos disso, mas de uma forma equilibrada, de uma forma racional. Uhum. E Sinésio, será que a gente pode colocar amor junto com esse rol de emoções que nós conhecemos? Porque a Bíblia deixa claro ao falar que Deus é amor, né? Será que estaria junto aí? Com certeza. Quando nós olhamos para a sociedade hoje, eu acho que a sociedade está ficando um pouco insensível, tá? Quando nós vemos, por exemplo, o nosso contato excessivo, às vezes com telas e tudo mais, né? A gente perde a sensibilidade do contato familiar, pais, filhos.
E então assim, há uma mudança, alguma coisa tem acontecido com a sociedade, com o comportamental, que tem feito com que a sociedade seja um pouco mais insensível. Mas assim, não tem como nós separarmos as emoções que nós aprendemos de Deus. Se eu sei que Deus é amor e se eu manifesto a emoção do amor, da compaixão, né, estar apaixonado, como Deus manifesta, a lição apresenta o título, né, fala de apaixonado. E a questão do apaixonado, e mesmo, Lucas, que nós possamos usar qualquer palavra, qualquer termo que nós usarmos aqui, ele vai ser muito pálido em relação àquilo que nós estamos tratando com Deus. Nós vamos entender que todas as exemplificações que nós temos aqui na lição, elas têm o propósito para nos ensinar, mas que realmente não vai denotar. Até um hino, que ele é um hino bastante antigo, que o escritor colocou assim, olha, se o mar se transformasse em tinta e o céu em papel, ainda assim não seria suficiente para descrever tão grande amor de Deus. Tá? Então Deus, ele manifesta o seu amor por nós. Como nós estudamos em lições anteriores, a maior manifestação desse amor foi ele enviar Jesus para que morresse no nosso lugar. Tá? Então nós não temos como olhar para Deus e não ver um Deus que tenta manifestar essas emoções para nós. Que aliás eu acho que todas as boas emoções que nós possamos desenvolver, nós aprendemos com Deus. Vamos continuar então. Bom, aí agora a lição ela começa a dar uma série de comparações, né, falando sobre o amor. Comparações que a Bíblia diz que Deus nos ama semelhante, né? Claro que não igual, porque o amor de Deus é superior a todas as coisas, mas semelhante a esses exemplos aqui. E aí a lição vai começar agora. E se você quiser começar, Cícero, vai com você aí. O primeiro exemplo, que é a parte de domingo, fala que Deus tem um amor maior que o amor de mãe. E aí ele fala aqui, né, esse eu gostaria de ler, porque é o nosso verso para memorizar, e diz assim, né? Isso está em Isaías 49:15. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de ti, ou não me esquecerei de você, como traz aqui. Que amor é esse, então? A mãe, ela ama o seu filho. Isso é fato. Lógico que tem as mães negligentes. A lição trouxe algo interessante sobre um Deus parental, ou seja, o amor de pai e o amor de mãe para o seu filho. E Deus realmente nos ama, porque nós somos criaturas dele, nós somos filhos e filhas dele. E a mãe, ela sente algo, né, intrínseco, interior nela, pelo filho, que não pode, sabe, a gente não consegue decifrar ou mensurar isso para as pessoas. Porque ela vê o filho sofrendo, ela vê o filho doente, ela chora, ela se desespera, ela corre atrás por alguma solução. E Deus é a mesma coisa, vamos dizer assim. Sabe, Deus está ali, Deus está aqui conosco. Ele vê o íntimo em cada ser humano, em cada pessoa. Então, esse amor, sabe, transcende todas as coisas. Ele traz isso para a gente, para demonstrar que mesmo que uma mãe negligente venha esquecer do filho, Deus não se esquece, jamais vai se esquecer. Mesmo com essa relação parental que Deus tenta ilustrar para nós, para exemplificar os sentimentos dele em relação à nossa pessoa, ao ser humano, a gente vê que a pergunta que o texto faz é: será que uma mãe pode? Certo? Pode. Ainda existem mães que fazem isso. Mas num contexto geral, a maior parte desse comportamento de abandono, às vezes, ele é da parte do pai. Há uma associação, essa Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Eles, no ano de 2022, eles, num levantamento, viram que 164 mil pais abandonaram os filhos ainda no ventre. Então essa tendência é mais comum do lado masculino. Tá? E hoje no mundo, se nós analisarmos, acredita-se que haja em torno de 100 milhões de mães solo, que criam seus filhos sozinhos, porque os pais não estão mais lá. Tá? Se nós juntássemos essas mães e transformássemos num país, seria o 14º país mais populoso do mundo. Então quando Deus usa esse exemplo, ele está dizendo que é o seguinte, é uma realidade, que a mãe, ela pode até acontecer, mas mesmo que a mãe deixar,
né? Nessa relação de que a mãe está sempre apegada ao filho, Deus não vai nos abandonar. O Salmo 8, ele foi escrito por Davi. E eu fico olhando, pensando que Davi talvez tenha escrito esse salmo numa noite toda estrelada, e é quando ele fala assim, olha, quando eu contemplo os céus, obra de tuas mãos, a lua e as estrelas, ele faz uma pergunta, o que é o homem para que dele te lembres? O salmista, ele tenta, Lucas, pegar algo que está acima dele, que é grandioso, para poder exemplificar o cuidado de Deus. Só que quando Davi escreve isso, a olho nu, ele estava vendo poucos milhares de estrelas. Não mais do que isso, talvez umas 8.000 estrelas, se ele fosse contar todas, possivelmente a olho nu. E ele não tinha um conhecimento científico, né, de que hoje a astronomia nos dá, de que há trilhões e trilhões de astros e estrelas aí nesse universo. Mas por inspiração ele fala isso. Então, daqui da Terra, ele olha para o céu para tentar comparar o que Deus, o cuidado de Deus em relação ao ser humano. 300 anos depois, Deus vai lá, por inspiração também, o profeta Isaías vai e escreve, só que agora é o contrário. Não é mais Davi olhando para cima, é Deus olhando para baixo, e ele pega assim, o que eu tenho de grandioso para poder comparar? E então ele pega, porque realmente, se nós olharmos, e os números que eu acabei de citar, eles demonstram que o amor de mãe é o ápice, é o ponto que mais representa o amor de Deus, porque a mãe, ele não abandona o seu filho, mas ele diz assim, olha, se acaso acontecer, ainda que a mãe viesse a abandonar, eu jamais vou fazer isso. É a confiança que ele passa para os seus servos de que Deus sempre está conosco. Eu queria continuar com você agora, porque vem justamente a parte que o falou em relação a, o Cícero falou em relação a essa questão do abandono, porque agora a lição ela vai nos levar para o outro lado, para o lado de Oséias, né? Para quem não conhece essa história, que a gente está em Oséias 11, né? Você às vezes está ouvindo pela primeira vez, Deus chegou ao profeta Oséias e falou para ele, olha, você, para simbolizar a relação que Israel está tendo comigo, você vai se casar com uma prostituta. E a Bíblia fala que por diversas vezes a prostituta largava Oséias e Deus falava para ele, vá e busque ela. E a lição traz agora esse título de amor angustiante. Como assim um amor angustiante? Algumas pessoas, quando olham a história de Oséias, pensam que foi um grande teatro. Mas, na verdade, aquela foi uma lição pedagógica que Deus queria dar ao povo. Era estranho você ver um profeta de Deus, um homem que falava por Deus, de repente ele está indo num lugar lá de comportamento estranho à sociedade e pegando uma mulher e se casando com ela, né? A intenção de Deus era que isso representasse a relação dele com o seu povo. Agora, uma coisa vale nós destacarmos. Oséias amava aquela mulher. Tá? Ele não estava somente seguindo a ordem de Deus, não. Eu vou porque Deus mandou, eu estou fazendo porque Deus mandou. Não, ele amava ela. Tá? Deus aproveitou esse relacionamento para poder exemplificar o que estava acontecendo. Da mesma forma que Oséias foi abandonado pela esposa que ele amava, tá? Que ele havia tirado de dentro de um prostíbulo, Deus ama o seu povo. E Deus vem buscando, Deus vem tentando mostrar para eles o valor deles. Mas essa relação, essa exemplificação didática, ela vai mostrando também a infidelidade do povo de Deus. Tá? É Deus insistindo e o povo sendo infiel. Deus insistindo de novo e o povo sendo infiel. Isso pode retratar muito a nossa relação com Deus. Tá? O decorrer da história sempre mostra isso. A gente vê sempre Deus buscando. Oséias buscava a sua esposa quando ela se rebelava, quando ela o abandonava. E Deus está buscando o ser humano desde quando? Desde o pecado. Tá? Quando ele perguntou lá para Adão onde estás, quando ele pergunta para Caim, o que você fez de errado? Então ele vem o tempo todo buscando e ele continua nessa busca. E isso é reflexo desse sentimento de amor, de relacionamento, que Deus não nos abandona. E a parte de segunda-feira fala sobre o pai. Domingo falou sobre a mãe, aqui fala sobre o pai. O pai compassivo que busca, né, demonstrar esse amor às pessoas que se rebelam contra ele. Apesar dele ser compassivo, Deus ser compassivo, amoroso, Lucas, Deus é justo. Deus é justo. E aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Colher. E com o povo de Israel não foi diferente. Eles plantaram algo e colheram algo. E nós, se não plantarmos coisas boas, coisas que aquilo Deus nos pede,
através do seu amor, da sua graça, nós vamos, sabe, colher coisas ruins. E como o Sinésio disse muito bem, Deus sempre busca o seu povo e sempre vai continuar buscando. Né? Sempre vai atrás, vai trabalhar no coração das pessoas, na mente das pessoas, através de outras pessoas, de mensageiros, de pastores, enfim. Sempre vai trabalhar, sempre vai buscar. Mas é a nossa resposta para esse Pai que nos ama e que é o nosso melhor. Né? E é angustiante, porque você pensa assim, qual é a resposta? Essa angústia é causada não porque Deus ele tem alguma falha em demonstrar, em buscar, certo, aqueles que Ele ama. Mas é angustiante, qual é a resposta que tem dado? Tá? Você imagina num relacionamento, né? O caso do bíblico de Oséias, né? Como ficava o coração dele, de repente a esposa não aparecia onde ela estava. Será que ela voltou para aquela vida novamente? Imagina o coração dele. E isso mostra o que Deus sente, né, nas suas emoções, o que Ele sente em relação a nós quando nós nos rebelamos, quando nós fugimos da presença dele e viramos as costas para Ele. Eu vejo também a angústia, né, como você comentou no começo, a própria questão do, né, não diria da reputação, mas a questão de você se dedicar a alguma coisa, né, você se dedica, e não precisa nem ser uma pessoa, mas você se dedica, sei lá, ao seu emprego, a qualquer outra coisa, um estudo, e no final você, entre aspas, fracassa, né, a tristeza que não dá, a angústia, acho que Oséias devia sentir muito isso, né, poxa, Com certeza. a gente tá tentando fazer algo aqui e não vai pra frente, né, às vezes eu penso que Deus tem obviamente não esse sentimento, mas Ele sente essa angústia, sabe? A gente está tentando salvar as pessoas, ajudar as pessoas e o sentimento de negação, né? Como que é possível que uma pessoa não aceite? Ele estava investindo no relacionamento e não estava tendo uma resposta É um amor positiva. não retribuído da esposa de Oséias. Exatamente, essa é a angústia, né? Isso. É um amor não retribuído, né? E aí a gente continua aqui, falando agora sobre a questão que você tocou na questão de que Deus compassivo, agora na figura do Pai, falando sobre a compaixão de Jesus. A Bíblia ela vai trazer vários outros versos aqui, mas eu gosto muito daquele trecho de Filipenses no capítulo 2, quando Paulo está falando que Jesus era rei no céu, tinha todas as coisas, mas se humilhou-se, né, fez-se humilde como um servo. Ali para mim mostra essa parte da grande compaixão. Mas o que a gente pode tirar daqui quando a gente pensa desse amor de Jesus por nós? Lucas, a lição ela também retrata sobre algo que mexe no interior. E até algumas partes da Bíblia, na tradução literal, fala sobre as entranhas, mexer com as entranhas ou mexer com o coração. E Jesus, quando esteve aqui na terra, no seu ministério, ele sentiu tocado por algo que ele via. Né? As pessoas, sabe, sofrendo por alguma doença, as pessoas com fome, as pessoas com sede. E eu se compadecia disso, sabe? Aquele condoía, né? Sabe, mexia com ele. Sim. E será que isso está mexendo com a gente? Né? Mexe em relação a Deus e mexe em relação às pessoas? Porque Jesus sentiu isso, né? Jesus chorou, como eu disse no início do estudo, né? Então, essa compaixão, sabe, vem de dentro, mexe no interior mesmo. É como, até ruim falar isso, mas o vômito, né? Quando você vomita, parece que mexe por dentro, não mexe? Algo Sim. ruim que está ali, que está querendo ser eliminado, ser expulso e mexe com você. Né? Então, algo tem que ser feito na sua vida. Né? E essa compaixão é você sofrer junto com aquilo que a pessoa está sentindo. A pessoa está em dificuldade, a pessoa não tem o que comer, não tem o que vestir. Você se coloca no lugar dela, porque Jesus colocou. A pessoa estava com fome, Jesus proveu o alimento. Né? E nós? Será que estamos atribuindo isso? Isso é uma coisa também que eu acho que vale a pena a gente citar, porque quando na parte de domingo, na parte de segunda, a gente está falando mais de Deus, né? Na figura de Deus Pai. Por que esse amor aqui está sendo tratado em relação a Jesus? O que Jesus teria, embora os três sejam um só, de diferente em relação a Deus Pai? O que a gente pode pensar nisso também? A lição ela fala a respeito da compaixão de Jesus, né? A compaixão, por definição, seria você estar sensível ao sofrimento alheio, ao sofrimento do outro. Jesus entende o nosso sofrimento.
Tem alguém que está traído? Foi traído? Jesus foi traído. E ele verdadeiramente entende, né? Entende, ele sentiu frio, fome, sede, ele foi abandonado, ele perdeu pessoas, familiares deles morreram antes, né, do seu ministério, e ele teve suas perdas, e ele consegue compreender realmente isso. Então, é por isso que ele consegue se compadecer. O Cícero bem citou aí a questão de que ele atendia as necessidades. Então, assim, não basta só você ter compaixão. Não adianta eu me identificar com o sofrimento do próximo, mas eu não fazer nada para poder ajudá-lo. Vou orar por você, aquele clássico, né? Fica só nisso. É verdade. A pessoa está passando fome, eu vou pedir para que Deus providencie alimento para você. Então, a nossa compaixão, ela tem que ser prática como foi prática de Jesus. E foi para isso que ele veio mostrar o amor do Pai. Um discípulo certa vez pediu assim, mostra-nos o Pai. Ele falou, vocês estão relacionando comigo e não conseguem ver o Pai? Então, nós precisamos entender que Jesus veio revelar o Pai e ele manifesta isso em ações. Nós temos um grande problema na sociedade moderna, principalmente dentro do mundo cristão, pessoas que têm a Bíblia e leem a Bíblia e separarem o Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo Testamento. Alguém pode dizer assim, mas o Deus do Antigo Testamento mandava matar, o Deus do Antigo Testamento era mais cruel. Não. Se você ler a Bíblia do modo em que deve ser lido, você entender, ouvir, você vai encontrar um Deus de amor ali. Tá? Agora, se eu consigo estudar o Antigo Testamento e eu não vejo um Deus de amor, um Deus compassivo ali, eu estou com problemas. Então eu preciso ver aonde está o problema. Porque Deus é o mesmo sempre. E sempre será. Então, essa compaixão, ela revela, Jesus revela a nós, porque ele se identificava com o sofrimento, com as dificuldades de cada um, porque ele viveu todos esses momentos aí. E já que você tocou nesse assunto, né, a impressão aqui, que é justamente a parte de quarta, começa a tocar nesse assunto também, é que o Deus do Velho Testamento, ele é um Deus mais ciumento. Entendeu? Então é assim, não faz o que eu mandei, morre. Não fez isso, expulso, não sei o que, perde não sei o que, sei lá, não sei o que, abandonado. Pedrejado, né? É tudo assim. Mas se o Deus do Velho Testamento é o mesmo do Deus do Novo Testamento, então Deus é um Deus ciumento, porque a gente também tem que tocar nesse assunto quando está falando de amor. Porque uma das coisas que às vezes acontece, e aí entra a questão das emoções humanas, é que quando a gente às vezes ama demais uma coisa, a gente quer aquilo só pra gente a ponto de se tornar agressivo. Né? Deus funciona da mesma maneira? Foi o que eu disse no começo. As palavras que nós usamos aqui, elas vão confundir muito com os sentimentos humanos. Né? Então, quando a gente fala de Deus ter ciúme de nós, a gente não pode comparar com aquele namorado ciumento ou marido que vai, agride, mata, persegue, essa coisa toda. Na verdade, a Bíblia fala como um zelo. E até quando você vê o segundo mandamento, fala, não farás para ti mais escultura, não as adorarás, nem darás culto, porque eu sou o teu Deus, Deus zeloso. Certo? Ele fala assim, eu tenho ciúmes de você, mas não é um ciúme humano, é o ciúme de cuidado, de zelo, aquele que você ama, que você protege. Agora, de qualquer forma, quando nós entendemos que Deus também se preocupa, porque esse ciúme dele tem a intenção de nos impedir de que nós sejamos levados a traí-lo. Tá? Imagine só, de repente, um casal, o marido chega em casa e a esposa está lá abraçado com outro homem e diz assim, nossa, meu amor, esse homem parece tanto contigo, tem o seu cheiro, a sua aparência, eu estou aqui abraçando ele e quando eu abraço ele é como se eu estivesse abraçando você. Quem cairia nessa? Tá? E há pessoas que podem estar diante de outros deuses e falam assim, não, Senhor, isso aqui é apenas uma representação. Isso aqui é só para mostrar, isso aqui é como, quando eu me ajoelho diante dessa imagem, desse Deus, é como se eu estivesse ajoelhando diante de Deus. Nós não cairíamos nessa, né? Então Deus fala, não façam isso. Então a ideia de que a Bíblia apresenta Deus tendo um zelo, não um zelo divino, sabe? Não o ciúme humano, ele está querendo dizer assim, que Deus está tentando nos proteger de nós trairmos a Deus nessa relação. E do cuidado que ele tem com cada um de nós. Cícero? O Sinésio falou tudo. A questão principal é Deus cuidando do seu povo, né? O zelo é o cuidar. Ele não quer que nós, seres humanos, filhos dele, se desviem dos seus caminhos, né? Paulo fala em Coríntios, né, que o amor não arde em ciúmes. Não é isso? O amor não arde em ciúmes.
nesse amor doentio que faz coisas horrendas, né, até a ponto de matar um ao outro. Não, Deus não quer isso. Mas Deus quer cuidar do seu povo. Deus quer, sabe, tá perto, tá junto, ele sabe, ele conhece, mas ó, filho, não, esse não é o caminho. Esse é o caminho que você deve andar. Esse é o certo, esse é o correto. E esse vai ser o melhor para você neste momento. Então, é o cuidado. E até a lição ela faz menção disso, de que a intenção desse cuidado, desse zelo de Deus, é de evitar de que nós cheguemos à autodestruição. Quando Deus fala, eu não quero você bebendo, você fazendo isso, Deus não quer. Quantas pessoas morrem hoje em acidentes de trânsito? E pesquisas dizem que hoje, se a bebida alcoólica fosse retirada do trânsito, nós evitaríamos 70% das mortes. Então, quando Deus fala que você não quer que você beba, é porque Ele quer manter as relações, que você não estrague a sua família, o seu casamento, gaste o seu dinheiro em vão, você corra risco de vida ou ofereça risco para alguém. Tá? Então, Deus, com esse cuidado dele, esse zelo dele, é para evitar que nós cheguemos à autodestruição e não quebremos as promessas que nós fizemos com Ele. Porque na nossa infidelidade, nós podemos estar pisando num território em que geralmente nós viramos as costas para Deus. Eu vejo até que às vezes como uma própria questão de coerência, sabe? Quando a gente fala, por exemplo, de, sei lá, pegando um exemplo bem simples, mas pelo menos estamos falando de futebol aqui, não é assim, não faz sentido que eu, por exemplo, vista a camisa do Corinthians e vá torcer para o Palmeiras, sabe? Então não faz muito sentido isso. Então, acho que o que Deus, esse ciúme, porque acho que a tradução, que a melhor tradução é que a Bíblia, né, fala aqui, é a questão do zelo, né? Esse zelo que Deus quer que a gente tenha com as coisas dele, é só Deus falando, olha, se você diz que é cristão, se você diz que me ama, então demonstre que me ama, né? Porque não adianta só ficar, né? Igual você deu esse exemplo, fica só na palavra, né? De que não, mas isso aqui é igual você, eu tô te amando aqui, mas na verdade você tá fazendo algo que é seu, é para você, né? Não é pensando em Deus. E inclusive, Lucas, nós temos que pensar que nós somos pecadores e Deus é um Deus perfeito. Tá? No dia a dia, talvez no trabalho, a gente se relacione com pessoas que se dizem perfeccionistas. Né? Até em muitas empresas com aquelas avaliações psicológicas, né? Aquele relatório pergunta, qual o seu maior defeito? Né? Eu sou perfeccionista. Hoje ele não fala que é perfeccionista, hoje é metódico. Metódico. É muito difícil lidar com pessoas assim. E como nós, se temos dificuldade com pessoas com tal comportamento, como nós vamos lidar com Deus perfeito? Deus, então, ele estabelece a sua lei a nós. Ele diz assim, para você se relacionar comigo, existem algumas regras. E ele então dá os preceitos, a lei, os mandamentos, para que nós possamos o quê? Nos relacionar com ele, mas ao mesmo tempo estar cuidando de nós, para que ao nos aproximar dele, façamos também com reverência, que é a coerência que você acabou de dizer aí. Então, Deus ele quer que isso aconteça, mas se nós não buscarmos compreender como eu posso relacionar com Deus, certo? Isso vai estar sempre sendo quebrado. Voltando ao caso de Oséias, se a esposa de Oséias, ela compreendesse o quanto aquele homem a amava, ela não faria o que ela estava fazendo. Se Israel compreendesse o quanto Deus o amava, e se nós compreendêssemos o quanto Deus nos ama, talvez nós íamos pensar duas vezes antes de trairmos essa confiança nessa relação. E aí, nessa última parte, então, aqui, vai falar agora de um Deus compassivo e apaixonado. Olha, essas emoções, quando nós estamos falando aqui num lado humano, ela tem um lado até legal, porque eu falo por mim, tá? Isso, sou eu que estou falando aqui, isso não é a Bíblia, é o Lucas que está falando. Para mim existem duas forças muito grandes no mundo, que elas são praticamente forças inversas, que para mim é o que são a grande energia do mundo. O primeiro é o amor, que é a mais forte de todas, e o segundo é a raiva. Tá? É a ira, a raiva, para mim são as duas forças que mais movem o mundo. E aqui, quinta-feira, vai falar de um Deus que é compassivo e apaixonado. Só que a paixão, a gente sabe que a níveis humanos, ela é meio perigosa, porque uma paixão excessiva, ela cega. Né? Todos nós já fomos jovens aqui, já tivemos nossas paixões, ou já conhecemos pessoas que foram apaixonadas, e a gente viu falando, olha, fulano, presta atenção, porque esse homem, essa mulher, ou seja lá, o objeto aí que você está apaixonado, ele não é tudo isso que você imagina. E aí a pessoa insiste, quebra a cara, depois fala, ó, tá vendo? E aí a pessoa pergunta, mas como é que foi que eu fiz isso? Estava apaixonado, estava cego. Mas e agora aqui, Cícero? A lição está falando de um Deus compassivo e apaixonado. Então Deus é cego? O que é que ela está falando aqui?
Não, não. Deus é um Deus equilibrado. Nós também devemos ser pessoas equilibradas, como Paulo fala muito bem em suas cartas. E para sermos pessoas equilibradas, compassivas e apaixonadas, somente o Espírito Santo para poder nos ajudar, Lucas. Somente o Espírito Santo. Sem ele, nós não vamos conseguir demonstrar essa compaixão e esse amor. Porque Deus é amor. Se ele nos ama, nós também devemos demonstrar o amor a todas as pessoas, e principalmente a ele também. Mas se o Espírito Santo não nos tocar, e se nós não deixarmos ser usados por ele, isso se torna impossível. E nós não vamos conseguir demonstrar essas bênçãos e esse dom maravilhoso que é o amor de Deus para aqueles que estão ao nosso redor. O apaixonado aqui, quando nós tratamos da pessoa de Deus, poderia ser representado por um amor profundo e intenso. E a lição fala também aqui que Deus ele é paciente, ele é bondoso, ele é altruísta. Tá? Então, assim, a gente está falando de um apaixonado, de uma paixão racional. O Cícero bem disse ali a questão da coerência. Tá? Deus, ele... Porque quando nós vamos lá em 1 Coríntios 13, lá fala assim, que o amor não arde em ciúme, mas é um ciúme humano. Tá? Mas do zelo do cuidado de Deus, Deus sempre tem com o seu povo. E há um outro lado que essa parte final da lição ela mostra também, é que assim, ó, é bonito, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor e tal. A grande pergunta é, será que eu tenho demonstrado esse amor às outras pessoas? Certo? Porque às vezes é fácil eu ficar aqui falando do amor de Deus, né? E teologando sobre o assunto, apresentando várias ideias aqui, palavras bonitas, mas e no momento em que eu preciso demonstrar isso? Até nos preceitos que tratam da nossa relação com esse Deus perfeito, uma parte diz respeito à nossa relação com Ele, mas outra parte diz respeito à nossa relação com o próximo. Certo? Então é muito mais amplo do que muitas vezes nós pensamos. Então é necessário que nós reflitamos esse amor. Tá? Porque eu só consigo dar aquilo que eu recebo. Eu só vou ser uma pessoa que consegue perdoar se eu receber o perdão. O Pai Nosso é meio um contrato, né? Perdoa a mim conforme condicionado ao perdão que eu dou ao próximo. Tá? Mas eu não posso dizer que eu amo se eu não busco esse amor de Deus, porque Ele é a fonte do amor. Tá? Então é necessário que, para que eu possa compreender, ter as mesmas emoções, entender as emoções de Deus em relação a mim, eu preciso buscar o conhecimento, e esse conhecimento está totalmente explanado a nós na palavra dele. Certo? Nós guardamos ela no coração para que nós não venhamos a pecar contra ele. Exatamente. Né? Bom, nosso tempo infelizmente já foi, eu sei que ainda tem muitas coisas para comentar, mas então para que a gente possa fechar, deixo com vocês, você pode começar, César, depois o Cícero termina e já faz a oração para a gente finalizar. Um último comentário de alguma coisa que você queria falar sobre a lição dessa semana, que fala sobre esse amor incrível que é o amor do Senhor. Incrível mesmo, né? Jesus deixar as mansões celestiais para vir morrer em nosso lugar é a manifestação desse amor a nós. O que nós conhecemos do amor de Deus é muito pouco. A eternidade não vai ser o suficiente para entendermos o tamanho, a imensidão desse amor. Mas nós temos a oportunidade hoje de estar buscando esse conhecimento, sabe? De estar aprendendo mais do amor e desfrutando dele. Entender que o sol que brilha sobre a minha cabeça, o ar que eu respiro, a chuva que cai, são as demonstrações contínuas, o bater do meu coração, né? O respirar, são manifestações contínuas desse amor. Tá? E Deus, ele espera que eu corresponda, tá? Que eu seja fiel a Ele, correspondendo a tudo aquilo que Ele tem feito a mim. Tá? E o cuidado e a proteção que Ele tem dado a mim. Amém. Ô Lucas, muitas pessoas pensam que Deus está lá no céu, no seu trono, sentado, com a cara fechada e com o dedo em riste, apontando para cada um de nós aqui. E Deus não é assim. Deus é amor. E as pessoas precisam reconhecer isso, sabe? O Sinés falou no comecinho ali que a pregação, né, ou o estudo no passado, ou do Antigo Testamento, era de um Deus diferente do Novo Testamento. Não, é o mesmo Deus. É o Deus da graça, é o Deus da misericórdia. Aí quando nós, então, começarmos a aprender cada dia sobre esse Deus amoroso, que quer o nosso melhor e quer a nossa salvação, as coisas vão ser diferentes, nós seremos transformados e, claro, nós andaremos com Ele, com alegria, com prazer e, claro, sabe, caminhando a eternidade ao lado dEle e ao lado de todos aqueles que vão aceitar essa bem-aventurança. Então, nós precisamos conhecer isso, saber que Deus é amor.
Amém. Amém. Você faz a oração para a gente terminar, então? Faço. Santo Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, graças te damos mais uma vez por esse estudo, que realmente nós possamos, através do teu auxílio, demonstrarmos o amor, a graça, a misericórdia que o Senhor tem demonstrado a cada um de nós, e que possamos realmente aprender que o Senhor quer o nosso melhor, quer a nossa restauração e quer nos auxiliar, Pai, na nossa caminhada cristã aqui nessa terra. Abençoe todos nós, abençoe todos os nossos telespectadores, e que a tua paz, a tua presença esteja com cada um deles. Isso nós te pedimos e agradecemos, através do nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. E a você que nos ouve ou nos assiste, muito obrigado por ter passado esse tempo com a gente. Não se esqueça, se você gostou, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. E na semana que vem nós nos encontramos agora para estudar a lição de número 5, que vai ter como título A Ira do Amor Divino. Será que Deus, então, fica bravo? Porque hoje a gente falou de emoções, né? Falamos aqui de amor, muita coisa bacana. Mas e o inverso? Será que ele fica bravo? Semana que vem a gente descobre. Uma excelente semana para você e que nosso nome permaneça escrito no livro da vida. Tchau, tchau.